Gente, esperando vocês chegarem, boa noite. Vão me dando notícias se o áudio tá legal, se a imagem tá chegando bem aí para vocês. Como eu já tinha anunciado, hoje vou falar sobre o meu depoimento à Polícia Federal sobre o caso do orçamento secreto articulado por Lira e companhia. Vou só esperar aqui estabilizar as entradas e imediatamente falo para vocês. Nancy está dizendo que está baixo, mas MR Fausto está dizendo que está ok. Bebel está dizendo que está perfeito, Landry está dizendo que o áudio está ótimo. Então, quem ainda não conseguiu ter um áudio legal, eu estou aqui com fone, espero que dê certo para a maioria de vocês. Vou falar mais alto, para facilitar também a compreensão. Hoje foi o meu depoimento à Polícia Federal. Vocês lembram que no ano passado eu denunciei da tribuna e apresentei um mandado de segurança contra a lógica do orçamento secreto, mais especificamente contra uma decisão do Arthur Lira que cancelou o conjunto das comissões temáticas na última semana de trabalho na Câmara e utilizando como argumento que estava fazendo isso para concentrar os esforços naquilo que seria deliberado no plenário. Mentira! Ele estava fazendo aquilo para evitar um processo de deliberação por parte das comissões ou de acompanhamento, do mínimo de transparência em relação às chamadas emendas, que foi RP2, foi RP9 e agora são as emendas de comissão, que assumiram o lugar do chamado orçamento secreto. O ministro Flávio Dino, então, fez o quê? Cancelou temporariamente a execução dessas emendas, depois liberou a execução de parte delas, a liberação dos recursos, mas solicitou à Polícia Federal que um inquérito fosse instaurado. E a Polícia Federal, então, o delegado, me chamou como testemunha para falar nesse caso. E eu falei lá, basicamente, reiterei a demonstração que se tratava de uma mentira do presidente da Câmara, relatei a conversa que teve comigo o deputado José Rocha, que era presidente da Comissão de Integração e que foi pressionado por Arthur Lira para colocar em prática, prioritariamente, emendas, recursos, verbas que foram encaminhadas por ele, Lira, em detrimento daquilo que teria sido debatido na própria comissão. Bom, para além disso, da demonstração que se tratou de uma mentira. Deixa eu só acertar essa câmera aqui, que está me incomodando. Pronto, vamos ver se assim melhora. Além disso, eu falei de casos concretos, onde fica demonstrado a atuação do Arthur Lira como articulador desse esquema e com a demonstração de reiteração da corrupção relacionada à utilização de emendas, mais especificamente do chamado orçamento secreto. Vamos para um caso bastante objetivo. Rio Largo, município de Alagoas, de aproximadamente 70 mil habitantes. O prefeito é o tal do GG, Gilberto Gonçalves, aliado de Lira não é de hoje. Foi deputado estadual junto com Arthur Lira e foi preso na legislatura em que Arthur Lira era deputado estadual, naquele mesmo processo que responde Arthur Lira na chamada Operação Taturana. Bom, o GG, esse prefeito aliado de Lira, ele recebeu de orçamento secreto de 2019 a 2022 no município em que ele era prefeito, mais de 90 milhões
de reais, um município de aproximadamente 70 mil habitantes. Além disso, desses mais de 90 milhões de reais, 19 milhões aproximadamente tinham a identificação de destinação feita por Arthur Lira. Os outros não tinham a destinação conhecida, ou seja, não tinham a autoria de destinação conhecida, melhor dizendo, mas todo mundo sabe que os outros 71 milhões foram indicados, evidentemente, pelo senhor Arthur Lira. Esse prefeito, Gilberto Gonçalves, foi preso 4 vezes. Ele foi preso em 2007, em 2010, em 2014 e em 2022. Da vez que ele foi preso na Assembleia Legislativa, quando eu era deputado, foi pego um áudio dele, onde ele dizia basicamente o seguinte, abre aspas, quero o meu dinheiro e não venham cobrar INSS dele, porque é dinheiro de roubo. O cara disse isso. Bom, a última, onde esse sujeito foi afastado da prefeitura, houve uma operação chamada Beco da Pecúnia, onde o sujeito tinha 2 empresas fachadas que sacavam, fizeram mais de 100 saques na boca do caixa, pegavam esse dinheiro e entregavam a um carro num beco que levava diretamente para o prefeito, dinheiro de orçamento secreto. Isso está filmado, gente. Isso está filmado. É esse município que recebeu mais de 90 milhões de orçamento secreto e que tem essa relação íntima com Arthur Lira. Ah, mas isso já foi relatado pela imprensa no passado. Qual é a novidade? A novidade é que, na relação de final de ano, a lista que foi mandada das chamadas emendas de comissão ao governo para buscar a liberação, ou seja, articulada pelo senhor Arthur Lira, qual foi o estado que tinha o maior número de indicação de emendas nessa lista, que foi barrada pelo Flávio Dino inicialmente? Alagoas, o estado de Lira. Ó, que coincidência. Se não fosse o bastante, qual era o município com o maior volume de recursos de emenda nessa lista desse final de ano? Vocês conseguem adivinhar? Qual era? Imaginem aí. Rio Largo. O mesmo município que já tinha sido pego nesse escândalo de corrupção. Se não fosse o suficiente, 18 milhões de reais. Se não fosse o suficiente, as 2 emendas colocadas para Rio Largo, para tentar não chamar muita atenção, foram colocados aonde? Passaram por onde? Comissão de Turismo. Sabe quantos deputados de Alagoas em 2024 teve na Comissão de Turismo? Nenhum. Então está ali a digital do senhor Arthur Lira. Exatamente na indicação desses recursos para esse município onde já tinha toda essa denúncia formalizada. O sujeito está respondendo por isso. E eles não escondem. Lira bota foto com ele no Instagram, o cara bota foto com Lira no Instagram dele. Mas, mais escancarado do que isso, se tornou impossível a história. Na Comissão de Turismo, onde não tinha nenhum deputado de Alagoas, emenda para Alagoas. Então, a digital, indicação de Arthur Lira. Olha, poderia falar aqui de várias outras coisas, como, por exemplo, a decisão do ministro Flávio Dino diz que tem que ter transparência, dizer de onde vem e para onde vai. Nesse relatório, nessa lista mandada no final do ano, descumprimento reiterado da decisão do Supremo e do ministro Flávio Dino. Por quê? Vou dar um exemplo. Emendas da Codevasf, mais de 100 milhões de reais. Além de não saber quem indicou, não tem ali também a indicação de para onde vai, porque eles botam uma mensagem genérica. Municípios de Alagoas. Gente, isso é a farra. Farra do boi. Isso é a farra.
Então não dá para naturalizar esse tipo de coisa. Eu senti a postura do delegado, eu estou falando das minhas impressões, não é responsabilidade evidentemente do delegado. Eu senti o delegado muito sério, procurando fazer uma investigação com muita parcimônia sobre o conjunto dos elementos, e no que eu pude contribuir, eu contribuí com esse depoimento na Polícia Federal. Está escrachado. Repito, a reiteração, o descumprimento das decisões do Supremo, do ministro Flávio Dino, e está escrachado também que esse esquema das emendas tem sido utilizado especificamente para manutenção de esquemas de corrupção ao longo dos anos. Eu citei aqui o exemplo de uma cidade. Você imagina uma cidade de 70 mil habitantes receber 90 milhões de orçamento secreto, ser denunciado por toda a falcatrua, o prefeito ser afastado e eles continuarem indicando, como foi o município mais indicado nessa última relação que foi barrada por Flávio Dino no final do ano, que pelo menos foi suspensa a execução dessas emendas. Olha a gravidade desse negócio, gente. Olha a gravidade. Orçamento secreto, isso não tinha nem que existir. Aí transformaram o que era orçamento secreto em emendas de comissão do mesmo jeito, repetindo a forma secreta de colocar em prática isso. E quem é o principal articulador é o senhor Arthur Lira. E eu espero que ele seja devidamente responsabilizado por isso. Ah, Glauber, ele vai ser ouvido pela Polícia Federal? Não sei. O delegado tem as suas prerrogativas, ele que tem que tomar a decisão de quem tem que ser ouvido. Mas, evidentemente, tanto ele como o presidente da Comissão de Turismo, nessa altura do campeonato, já que tem essas emendas indicadas para Alagoas e para esse município, onde se repete o escancarar da corrupção, eu imagino que devam vir a ser ouvidos. Mas essa é uma interpretação minha, até para que possam esclarecer. O Lira não tem como esclarecer, né? Ou seja, porque está escrachado. Ele não tem como evidenciar, melhor dizendo, nada, porque está tudo muito escrachado. Agora, outros que de alguma forma indicaram essas emendas, como aconteceu, por exemplo, nessa Comissão do Turismo, que sejam devidamente ouvidos por essa investigação importante que está sendo feita pela Polícia Federal. Se não foi bem isso, que possa prestar o seu depoimento e dizer que o Lira pressionou, que pode ser, um outro presidente de comissão pode falar a mesma coisa que o deputado Zé Rocha falou. Olha, tinham outras emendas, mas foi pressionado pelo Arthur Lira para que essas emendas fossem executadas naquela comissão. A hora de falar é exatamente nesse inquérito da Polícia Federal, para que a gente tenha um fim definitivo para o orçamento secreto, essa captura do orçamento público brasileiro. O governo federal tem 200 bilhões de reais para novos projetos, novas ações, para recursos livres para fazer uma obra. De emenda, hoje nós estamos falando de 50 bilhões, parte significativa dessa sem transparência. Um quarto, então, capturado pelo Congresso, sem fazer audiência com as pessoas, sem mostrar onde os recursos estão sendo aplicados, numa parte significativa desses recursos, não cumprindo o mínimo do que tem que ser feito na exigência de transparência do recurso público. Eu espero que um dia o conjunto do orçamento seja definido pelo povo. A gente faz no nosso mandato emendas individuais participativas, plenárias abertas, o povo apresentando as propostas, votando onde é que elas devem ser aplicadas, formando comitês de acompanhamento. Eu espero que um dia o poder popular consiga fazer com que o conjunto dos recursos sejam discutidos pelo povo na sua aplicação. Agora, o mínimo a se fazer, isso já é para ontem, são elementos de transparência e não pode existir orçamento secreto. Falei bastante coisa lá no depoimento à Polícia Federal, foi um depoimento hoje de aproximadamente 1 hora, e se necessário, lá voltarei com novos elementos. Um abraço grande a cada um e cada uma de vocês, obrigado por toda a força, obrigado por toda a solidariedade. Um abraço grande.